esperar aqui. Salve, galera, bom dia. 17 de setembro de 2021, aula síncrona de Educação Física, EF12, né? Nosso tema da nossa aula hoje são Jogos Paralímpicos. A gente passou esse terceiro bimestre estudando os Jogos Olímpicos, né? E agora a gente também já teve uma atividade lá no Moodle sobre os Jogos Olímpicos. Também a gente começou a falar um pouco sobre os Jogos Paralímpicos. E hoje vai ser o tema da aula específico são os Jogos Paralímpicos, que é uma modalidade importante que a gente entender melhor como é que ela surgiu, por que ela surgiu, quais foram os elementos aí que fizeram com que ela aparecesse. Então, só para recordar, nosso bimestre termina dia 9 de setembro, ou 9 de outubro. A semana do dia 27 de setembro a 1º de outubro, a gente vai ter atividade de recuperação lá disponível no Moodle, para quem perdeu alguma das atividades que foram deixadas lá para vocês realizarem, né? Então, fiquem atentos. Logo após essa aula aqui, também a gente vai ter uma atividade lá no Moodle relativa ao tema Jogos Paralímpicos e a questão da acessibilidade, tá? Então é importante a gente ficar atento ali. Só para a gente se situar um pouco, essa questão dos Jogos Paralímpicos, ela está muito vinculada a um tema que é o tema da acessibilidade, né? Acessibilidade diz respeito também à inclusão social, né? A gente pode dizer assim que os conceitos de acessibilidade e inclusão social estão intrinsecamente ou imbricadamente envolvidos. No senso comum, a acessibilidade parece evidenciar só alguns aspectos referentes ao uso de espaços físicos, né? Então, se vocês forem, por exemplo, lá no nosso campus, o campus de Pirituba, vocês vão perceber que o campus de Pirituba já foi construído com base nesse conceito de acessibilidade. Então, o campus tem rampas de acesso, tem aquelas marcações que vocês já devem ter visto, que ficam no chão para os deficientes visuais, com as suas bengalas se guiarem, né? Vocês vão ver corrimãos, os banheiros são adaptados, o acesso às salas são adaptados, né? Então, o campus de Pirituba, ele tem esse aspecto. Mas, por exemplo, lá no campo de Caraguá, que é um campus não é tão velho, mas ele é de 2006, ele teve que passar por um processo de adaptação, de acessibilidade de áreas de acesso, incluindo a entrada com rebaixamento de guia, com construção de rampa para acesso a cadeirantes, com essas marcações no chão que vocês já devem ter visto. Na Avenida Paulista tem bastante, no metrô tem, no trem, né? Que é aquela guia que fica no chão, que tem cor amarela, tem cor azul, que auxilia os deficientes visuais com o auxílio de bengala, para eles se moverem nesses espaços, né? Mas, para vocês terem uma ideia, no meu curso de graduação em Educação Física, eu acho que eu vou alterar aqui a tela. Está travando aqui minha tela de transmissão da imagem. Caiu. Vou alterar isso aqui. Espera só um instantinho. Vídeo. Vou colocar a tela da integrada. Pronto. Quando eu fazia o curso de graduação, a gente tinha uma disciplina que é a disciplina de Educação Física Adaptada, né? Essa disciplina de Educação Física Adaptada, aliás, um grande professor eu tive de Educação Física Adaptada, que é, inclusive, uma figura importante ali no Instituto Laramara, que é primeira instituição aqui a produzir livros em braille para os deficientes visuais e cegos, né? Então, é um profundo conhecedor dessa temática sobre acessibilidade, especialmente para os deficientes visuais. E quando a gente foi nessa disciplina que era dada por esse professor, a gente tinha que fazer um trabalho no final do curso, né, o curso semestral,
que era de educação física adaptada. E o meu grupo, a gente escolheu o tema de basquete em cadeira de rodas. Vocês me escutam, gente? Tá aparecendo para vocês aí tudo bem? Porque sim, não é porque tá piscando aqui o meu Wi-Fi, aí eu não sei. Tá bom. Tá dando pra ver sim, Pro, tá tudo certo. Tá tudo certinho, é porque tá piscando aqui o Wi-Fi, ele tá falhando e eu fico em dúvida. Tá bom, se tiver algum problema, a gente cai e volta. A internet fica oscilando. E aí é o seguinte, a gente foi fazer o trabalho com um cadeirante, atleta, um cadeirante, um jovem, jogador de basquete em cadeira de rodas. E ele era um jovem, ele tinha o que, acho que 18 anos, 19, 20 anos, não me lembro muito bem. E ele tinha um jovem, assim, como vocês, da época, né? E ele, o que aconteceu? Ele sofreu uma tentativa de assalto, ele reagiu e levou um tiro de arma de fogo. Essa bala rompeu a medula espinhal dele na altura da lombar e ele ficou paraplégico, né? Perdeu os movimentos da cintura para baixo. Tetraplegia é quando a gente perde, quando tem alguma lesão na coluna cervical, né? Aqui na altura do pescoço, ou na coluna torácica, aqui, né? No tórax. E aí, quando você tem alguma lesão nessa área, você fica paraplégico, perde os movimentos do pescoço para baixo, né? E quando você fica tetraplégico ou paraplégico, é que você tem alguma lesão na medula espinhal, na altura da coluna lombar. E esse rapaz ele levou um tiro de arma de fogo e perdeu os movimentos da cintura para baixo. Ele relatava que ficou muito revoltado quando isso aconteceu com ele. Triste, revoltado quando descobriu o que aconteceu, e não sabia o que fazer da vida, triste e tal, né, eu imagino, e revoltado com tudo, sem saber o que seria da vida dele. E aí, lá pelas tantas, ele se deparou com o basquete em cadeira de rodas, né? E aí o basquete, ele contando, o basquete foi o que deu sentido para a minha vida novamente, né? É uma situação dramática, né? Que acontece com muitos jovens, especialmente na periferia, né? Que acabam sendo vítimas de violência, de arma de fogo, de faca, de acidentes automobilísticos, de motocicleta, e acabam, se não vão a óbito, acabam ficando com sequelas, entre elas a paraplegia e a tetraplegia. Foi o caso desse jovem. E a gente, no final, levou ele lá para o meu curso, era um trabalho de final de curso, a gente levou ele para mostrar como é que era o basquete em cadeira de rodas, para falar, contar a história dele, contar um pouco. Chegamos lá na faculdade e a gente descobriu que ele não tinha acesso, ele não tinha como ele entrar lá no ginásio, não entrava no elevador com a cadeira de rodas, não conseguiu, a gente teve que pegar ele nos braços, desmontar a cadeira dele para poder fazer ele chegar até o ginásio. Né? Então você imagina, ali foi que eu me deparei pela primeira vez com a questão da acessibilidade. O segundo momento foi quando eu tive meu filho, né? E aí, com o meu filho, você sai para passear, né? Que tem bebê, aí vocês devem ter irmãos, devem ter, já viu isso, vai passear de carrinho de bebê na rua. E você não consegue andar na calçada, porque a calçada não foi feita para andar desse jeito, né? Então você começa a se deparar com as barreiras que existem na cidade, né, que impedem o acesso de pessoas com deficiência, por exemplo. Né? Eu estou falando de cadeirante, mas você imagina uma pessoa que tem deficiência visual. Né? Então, essa questão da acessibilidade, essa questão dos deficientes físicos, ele é um problema, para além dos Jogos Paralímpicos, ele é um problema que a sociedade tem que enfrentar. E vocês vão ver agora, por exemplo, então a gente tem aqui imagens, né, de jogos, aqui, corrida para cadeirantes, né, aqui tem a bocha, né, do lado, no sentido horário, a gente vai ver aqui a bocha, né, em cadeira de rodas, corrida em cadeira de rodas, né, o basquete em cadeira de rodas, e o ciclismo também para deficientes, e a esgrima em cadeira de rodas, né, que são modalidades, e a gente vai ver mais à frente. Aqui também no sentido horário, o atletismo, né, você vê que o atleta tem duas próteses aqui na perna, né, aqui a esgrima em cadeira de rodas, basquete ou tênis em cadeira de rodas, corrida, o atletismo, né,
Ali você vê a atleta paralímpica e o guia, eles correm com uma pulseira amarrada na mão do braço dos dois, que não podem soltar isso, né? Aqui mais embaixo vocês vão ver a corrida no atletismo para cadeirantes, né, e o basquete sentado. Então, assim, são algumas das modalidades que figuram no programa dos Jogos Paralímpicos. Aqui também a gente pode ver duas fotos, né, duas imagens do basquete para cadeirantes, tanto masculino quanto feminino, né, que são modalidades tradicionais aí nos Jogos Paralímpicos, e foi aqui eu estudei também ali e relatei para vocês aqui o caso daquele atleta jovem que ficou paraplégico em função de um tiro, né, de arma de fogo. Então aqui a acessibilidade são símbolos, né? A acessibilidade é algo que alguns dos símbolos que a gente vai se deparar pela cidade no cotidiano, né? Então acesso para cadeirantes, deficiência intelectual, né? Surdos e cegos, né? Então, acessibilidade é um conceito importante que a gente precisa lidar com ele, trabalhar com esse conceito que é nada mais, nada menos do que trabalhar com o conceito de inclusão social, né? Vamos ver aqui alguns dados que são importantes a gente entender a situação das pessoas com deficiência. Segundo o IBGE, os dados ainda são do censo de 2010, lembrando que o censo, desde 1940, ele vinha sendo realizado de 10 em 10 anos, rigorosamente. E aí, nesse atual governo, o censo ainda não foi realizado. Então, os dados que nós temos atuais são do censo realizado em 2010. Né? E ele diz o seguinte, que o Brasil tem cerca de 23,9% da população com pessoas formada por pessoas com deficiência. São demandantes de projetos de inclusão social, né? Se a gente pensar, é um número grande de pessoas, podemos dizer que é 1/4 da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Não é pouco, ela é muito, ela é bastante, ela precisa de soluções de acessibilidade e de inclusão social. Por outro lado, aí se projeta que cerca de 45 milhões dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência na sociedade brasileira, né, que representa 23% da população. Mas cerca de 12 milhões, quase um pouco mais, 12 milhões, quase 13 milhões de pessoas, ou 6,7% desse total da população, estão no mercado de trabalho. Né? Então, você veja que é pouco, né? Essas pessoas que têm aí acesso a um mercado do trabalho. Então, vocês vejam que é preciso ter políticas de inclusão social para as pessoas com deficiência, na sociedade como um todo. E isso vai ter impacto, evidentemente, na prática do esporte adaptado. Se a gente pensar do ponto de vista dos Jogos Paralímpicos, como é que surgiu a ideia de se fazer Jogos Paralímpicos, né? Jogos Paralímpicos para pessoas portadoras de alguma deficiência? Vamos pensar que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Eu já antecipei isso para vocês em algum momento aí, mas a Segunda Guerra Mundial, ela produziu um monte de pessoas que foram amputadas, que tiveram problemas na medula espinhal, que ficaram paraplégicas, tetraplégicas, né? Pessoas que tiveram algum tipo de paralisia cerebral causada por armas de fogo, por explosões, fragmentos de bomba, fragmentos de desmoronamento. Vamos pensar, a Segunda Grande Guerra Mundial, ela aconteceu quase que fundamentalmente na Europa. A Europa foi tomada por combates. Quem não estava diretamente envolvido na guerra, como é o caso, por exemplo, da Espanha e de Portugal, estavam sob ditaduras, a ditadura do Salazar e do Franco na Espanha. Aliás, a ditadura do Franco na Espanha aconteceu depois de uma guerra civil espanhola sangrenta, né, e que levou ao poder o Franco, um homem alinhado ao nazismo alemão. Então, os países que não estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial eram alinhados ao nazismo. Né? O nazismo, o exército alemão ocupou todo o leste da Europa e tentou ocupar a ex-União Soviética, né? Também. E do lado do Ocidente, ele ocupou a França, né? Ocupou ali Holanda, ocupou a maioria desses países. Né? A Itália era aliada dele, né, do Mussolini. A Itália ali ocupou parte do norte da África, né? Chegou ali no Marrocos, chegou em alguns lugares ali do norte da África.
né? Então você tinha a Espanha e Portugal, que eram aliadas ali né? E o único país que não foi ocupado foi a Inglaterra, né? Os alemães não conseguiram ocupar a Inglaterra. Mas, por outro lado, a Inglaterra foi bombardeada, foi destruída. Londres foi bombardeada diariamente, desde 1939 até o final da guerra, em 45, sofreu bombardeios diários, noturnos, né? Milhares de toneladas de bombas foram despejadas sobre Londres, a capital da Inglaterra. Então vocês vejam, quem não estava em combate estava ocupado, né, que era o caso da França, por exemplo, mas tinha o exército de resistência da França, Londres bombardeada diariamente, né, e outros países que não foram ocupados, mas que eram aliados do nazismo, como Espanha e Portugal. O Brasil foi bombardeado a costa aqui, teve navios afundados e declarou guerra e enviou a Força Expedicionária Brasileira, né? Os Estados Unidos declararam guerra também, né? Não foram atingidos diretamente, mas enviaram tropas e ajudaram nos combates ali dos aliados, né? Ali na Europa. Na Ásia, o Japão ocupou a China, ocupou a maioria dos países ali da Ásia foram ocupados pelo exército japonês, né? Que era um aliado do nazismo. Então, a Segunda Guerra Mundial, quem não teve combate direto, foi atacado, né? Ou era atacado. O Brasil também foi atacado, né? Lembrando que os Estados Unidos declararam guerra depois dos ataques japoneses à base americana de Pearl Harbor. Tem até o filme, né? Sobre Pearl Harbor. Tem até uma piada sobre isso, né? Que eu vou contar no final só. Mas, enfim. Então vocês vejam que a Segunda Guerra Mundial foi sangrenta. Os combates foram combates corpo a corpo, sangrentos, violentíssimos, né? Os combates no final da Segunda Guerra Mundial, especialmente em Berlim, entre o Exército Vermelho e o Exército Nazista alemão, foram combates violentíssimos, sangrentos, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ir a Berlim um dia, vocês vão ver em Berlim, ainda tem marcas muito fortes lá desses combates que ocorreram nas portas de Berlim. Tanto no portal de Brandemburgo, lá no Museu de História Natural da Alemanha, que fica em Berlim também, ele é todo cravejado de balas. E aquilo foi preservado, né? Se preservou na arquitetura essas marcas do combate. A catedral, que fica no centro de Berlim, ela foi parcialmente destruída. Né? Se vocês procurarem fotos aí, vocês vão ver. E uma coisa violentíssima. Berlim foi destruída nos combates, né? Combates violentíssimos, corpo a corpo, combates de ocupação. Né? Ao final da Segunda Guerra Mundial, você tinha uma legião de pessoas com deficiência, amputados, né? Pessoas com tetraplégicos, paraplégicos, com paralisia cerebral. Você teve uma legião de pessoas com deficiência, fruto da Segunda Guerra Mundial. Em função disso, você tinha que decidir o que fazer com essa legião de pessoas, né? Uma população gigantesca de pessoas com sequelas da guerra, homens principalmente, né? Que foram soldados nos combates. E em 48, nós tivemos lá os Jogos Olímpicos de Londres, que marcou também a reconstrução de Londres, que foi destruída pelos bombardeios alemães. E os veteranos da Segunda Guerra Mundial foram convidados, que tinham lesões na medula espinhal, foram convidados para um evento no hospital de Stoke Mandeville, que fica na cidade de Stoke Mandeville, na Inglaterra, ou Reino Unido. Você está travando um pouco. Tá travando? Tá sim. Minha internet está oscilando. Melhorou ou não? Tá de Eu boa? acho que você vai falar e vai cortar as suas falas. Ô, Bia, acho que é a sua internet, que tá de boa aqui. Então deve ser a minha mesmo, então disfarça. Desculpa, Pro. Tá. Não, é bom vocês darem esses feedbacks, esses retornos, para eu saber também, porque eu sei que a minha internet está oscilando aqui um pouco. Tem dia que fica terrível. Tá normal? Vamos lá, qualquer coisa, depois tô gravando, vai ficar lá gravado, tá? Aí você pode acessar também essas informações lá. Vou deixar tudo lá no
no Moodle. Então, vamos seguir aqui. Se tiver algum problema aí, travar mais, vocês avisam também, que eu espero um pouco. Mas vamos lá. Então, os Jogos Olímpicos de Verão de 1948 foram em Londres, né? E lá nesse hospital Stoke Mandeville, na Inglaterra, ocorreram então essas atividades, foram Jogos Mundiais de Cadeirantes e Amputados. Vocês podem ver aqui a foto, né? Aqui a foto da entrada do hospital, com os cadeirantes, todos eles veteranos de guerra, né? Que tiveram lesões aí na medula espinhal. Aqui vocês veem um dos atletas fazendo o lançamento do dardo, né, numa cadeira, um cadeirante, né, e no fundo também você vê outros cadeirantes. Então, essa foi a primeira experiência, né, dos Jogos Mundiais de Cadeirantes e Amputados, né, lá em Stoke Mandeville, Wheelchair Games, ou Jogos Mundiais, né, de Cadeirantes, um evento multiesportivo, né, que tinha mais as competições de atletismo. Então vocês vejam que isso começou em 48, depois em 52 em Helsinki, né, também teve, e eles foram efetivamente incorporados como jogos lá em 1960, nos Jogos Olímpicos de Verão de Roma, é que efetivamente começa os Jogos Paralímpicos, ou Paralímpicos na época, começam a acontecer simultâneos aos Jogos Olímpicos de Verão. Então, a partir de 1960, essa data que os Jogos entram no programa dos Jogos Olímpicos, né? Como a gente viu agora em Tóquio. Terminaram os Jogos Olímpicos de Verão, passou ali uma semana, 10 dias, teve início os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos, na cidade de Tóquio, né? Que são jogos trabalhosos. Então, vocês vejam que tudo começa lá na Inglaterra, com os veteranos de guerra, né? Aliás, a Segunda Guerra Mundial, ela deixou muitos legados para os Jogos Olímpicos no pós-guerra, né? Entre os quais o doping, por exemplo, que a gente vai estudar um pouco isso agora no quarto bimestre, a questão do doping, né? Que é uma herança da Segunda Guerra Mundial, dos campos de batalha, que entram no esporte, que vai marcar aí a divisão do mundo entre um bloco socialista da União Soviética, né, e o símbolo disso tudo vai ser, então, o muro que separa Berlim em duas cidades, Berlim Oriental e Berlim Ocidental, Alemanha do Ocidente e Alemanha do Oriente, né. Isso vai marcar aí a divisão do planeta no pós-guerra em dois mundos, vamos dizer assim, né, o mundo socialista e o mundo capitalista, e a famosa Guerra Fria, que passa a vigorar ali. E o esporte acaba sendo um pouco o palco onde essas disputas da Guerra Fria vão acontecer, né? E o doping, ele é incorporado nos Jogos Olímpicos. Então a gente vai ver isso no quarto bimestre. Vocês vão ver que o doping nada mais é do que um legado, uma herança da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Mas vamos seguir. Então, vamos lá. A origem dos Jogos iniciou-se com as competições esportivas entre pessoas portadoras de deficiências nos Estados Unidos e na Inglaterra, devido ao grande número de homens que lutaram na Segunda Guerra Mundial e perderam algum membro ou sofreram algum tipo de trauma grave. Essas competições tinham como objetivo principal reabilitar os ex-combatentes, além de estimulá-los fisicamente e emocionalmente. Os primeiros jogos dessa natureza foram organizados no hospital, né, Stoke Mandeville, em Londres, no ano de 1948, que era voltado para a recuperação das pessoas com lesões na medula óssea. Então, um resumo da origem dos Jogos Paralímpicos seria mais ou menos essa síntese aqui, né? Os Jogos Mundiais de Cadeirantes e Amputados. O Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, o Brasil entrou nessa história a partir de 58, e a figura que foi responsável por isso foi o Sérgio Serafim Delgrande, que era de São Paulo, e o Robson Sampaio de Almeida, do Rio de Janeiro. E ambos eram paraplégicos, procuraram tratamento nos Estados Unidos e entraram em contato com os esportes, os chamados esportes adaptados, atletas com deficiência, e um deles o basquete em cadeira de rodas. Na volta, fundaram clubes de esportes adaptados em suas respectivas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo. O envio efetivo da primeira delegação a uma Paralimpíada só aconteceu em 1972, lembrando que em 72 os Jogos Olímpicos de Verão foram na cidade de Munique, na Alemanha, que são jogos importantes
pelos acontecimentos políticos que ocorreram lá, que foram os atentados e foi o sequestro da delegação, de atletas da delegação de Israel por palestinos, que terminou em tragédia por uma cagada, vamos dizer assim, da polícia alemã. Né? Então, os Jogos Paralimpíadas de Heidelberg, na Alemanha, foi a primeira em que o Brasil participou oficialmente como uma delegação. Né? E em 95 foi fundado o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Que cuida do esporte paralímpico brasileiro, descolado do Comitê Olímpico Brasileiro, COB. Né? Então, essa é um pouco a origem do Comitê Paralímpico Brasileiro, e a primeira participação efetiva do Brasil se deu como oficialmente em 1972, nos Jogos de Heidelberg, na Alemanha. Né? As categorias que o programa olímpico tem, ela está voltada para amputados, né? Então a gente vai ver muito dividido por tipos de amputados. Então vocês vão ver, normalmente eles têm lá uma classificação T1, T2, T44, T30, né? Que é de acordo com o membro e com o grau de amputação que esse atleta tem. Então a gente vai ver muito isso na natação, no atletismo, né? Em todas as modalidades a gente vai ver voltadas para amputados. Então aí os amputados, os que têm paralisia cerebral, deficientes visuais, lesionados na medula espinhal, deficientes mentais, né? E lesoutres, como eles definem, que são categorias constituídas por indivíduos com falta de mobilidade que não se encaixam nas categorias anteriormente citadas. Né? Então, deficiência intelectual, né? Dependendo da modalidade. O atletismo paralímpico, ele tem as classificações também com paralisia cerebral, seja cadeirante ou não, né? Competidores com deficiência intelectual, amputados de membros inferiores, que correm com auxílio de próteses. Vocês veem muito aquelas próteses que são espetaculares, né? São próteses produzidas com a base de fibra de carbono, com materiais altamente resistentes, né? E que os atletas desenvolvem velocidades impressionantes, né? Ali nos Jogos Olímpicos, com tempos incríveis, inclusive. Amputados de membros superiores. Então são categorias que se organizam o programa dos Jogos Paralímpicos. Cadeirantes, né, que sofreram com poliomielite, que é aquela doença que dá na infância, a gente toma vacina para evitar poliomielite, amputações, né? Então você tem gente, por exemplo, que sofre amputações em acidentes causadas por acidentes de moto, acidentes automobilísticos. Nós tivemos lá, por exemplo, nós temos o exemplo do Lars Grael, que era um atleta de vela, e que foi atropelado por uma embarcação lá no Espírito Santo e teve a perna amputada, né? O Lars Grael, figura famosa como atleta, e também foi ministro, foi secretário especial do esporte no Brasil. E deficientes visuais, que podem ou não precisar de guias, enxergam correndo ao seu lado. Então, os guias são comuns, né? E tem algumas modalidades. Essas modalidades, por exemplo, para deficiente visual, elas são modalidades interessantes, porque você corre com guia. Eu vou mostrar para vocês um vídeo agora, um vídeo com o goalball, para a gente ver como é o goalball. Então, normalmente, as modalidades, futebol de 5, futebol de 7, o goalball, essas modalidades que envolvem deficiência visual, eles usam uma venda. Eles usam uma venda que é para impedir que alguém que tem um grau de cegueira, não tem cegueira total, ele leve vantagem sobre aqueles que têm cegueira total. Né? Isso é uma modalidade, inclusive, que se a gente tivesse no presencial, ia ser legal da gente experimentar lá, porque é colocar uma venda nos olhos, né? Uma bola de guiso, para vocês experimentarem ali essa modalidade. Eu vou passar aqui um vídeo, tá? Para vocês verem, é um vídeo curto sobre a modalidade de goalball. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu só abrir aqui uma guia. Aqui, ó, goalball. Vamos lá. Isso aqui faz referência
computador tá lento. Reparem que eles todos usam uma venda nos olhos. No goalball existem 3 posições, ala direita, ala esquerda e pivô. O pivô é o que fica no meio e, respectivamente, as 2 posições, né? Um na ala direita e outro na ala esquerda. Então, a gente ali no chão tem uma marcação tátil, né? Você chegando perto e passando a mão, tem um barbante por debaixo da fita que demarca a quadra e é ali que a gente se situa para a defesa. E no fim do arremesso, né, que é a bola chegando no nosso corpo, a gente tem que encaixar certinho a técnica da defesa para não deixar a bola escapar. O tato ali é muito fundamental, né? A noção espacial, a comunicação é importante nesse jogo. Você usa bastante ali a referência dos pés, né? Dá para sentir os pés ali na linha, para você localizar e colocar a bola no alvo, né? E a defesa, você tem que ser muito ágil, né? Com as mãos, cada um ali tem o Tzinho do lado esquerdo e o Tzinho do lado direito, o pivô, né? Que é o maior, que dá para diferenciar. Mas é isso aí, eu acho que é um esporte de bastante concentração e agilidade também. O guiso da bola ajuda muito, mas a gente consegue perceber a movimentação do time adversário. A semifinal foi difícil pra gente, a gente truncou um pouquinho a semifinal, a gente dificultou o jogo da semifinal. Mas a final nós fizemos uma estratégia um pouquinho diferente, conversamos muito com os moleques, as farinhas que ocorreram. E hoje, literalmente, os caras mataram o jogo. A gente batalhou muito esse ano aí, muito treino, muito foco, muita união, projeto, o que o Ministério do Esporte da gente, a Caixa Econômica. Então, isso tudo junta tudo e aí a gente faz o nosso dever lá de treinamento. Quando chega aqui, faz uma boa competição. Valeu, Brasil! Pra vocês, brasileiros! Então vê, esse foi o vídeo do goalball, né? Vocês vejam que é uma modalidade interessante, né? A bola tem um guiso, né? Que é por onde eles se orientam, né? Os atletas se orientam, mas vocês viram ali no depoimento deles que eles acabam desenvolvendo uma sensibilidade e acabam também percebendo a própria movimentação ali, ficam no tátil, né? Dos adversários. E o Brasil foi medalha de ouro, né? Nos Jogos de Tóquio, no goalball, na final contra a China. O futebol de 5 também é uma outra modalidade que vocês vão reparar que eles usam uma venda total nos olhos, né? É interessante, Felipe. Se a gente tivesse no presencial agora, a gente ia experimentar. O goalball é legal, a bola de guiso, experimentar a bola de guiso para vocês verem a dificuldade, né? De se orientar pelo som, né? Eu vou passar um outro vídeo para vocês do futebol de 5, para vocês verem como o Brasil foi medalha de ouro também em Tóquio, para vocês verem como é interessante também, né, os atletas, né, aqui, Brasil Futebol de 5, vou passar esse vídeo para vocês também, que foi muito legal. O Brasil também foi medalha de ouro, né, no futebol de 5, ali nos Jogos de Tóquio, numa final contra a Argentina, que foi emocionante. Team are doing. Nahuel Heredia, he's been very good before coming on to fill his captain's shoes. What a goal from Nonato! Nonato, golaço. It needed some magic and it came from the Reparem também que todos usam uma venda total nos olhos, né? Menos o goleiro. O goleiro é visual, ele não tem deficiência. The Brazilians vaulting the hoardings. Because it is a famous 5 for the Sale Sal
Brazil, the chosen ones, once again in Tokyo. They've won the gold medal match. They have defeated their arch rivals Argentina 1-0. Five-a-side football, 5 gold medals for Brazil as they remain the undefeated kings of Paralympic five-a-side football. Eles comemorando a golds in this game. medalha de ouro. Rather incredible. Olha a venda. They take the plaudits. The rain comes down, but they are celebrating right now. There's no getting wet. This is feeling the rain, feeling the moment, feeling the occasion, and being rightly applauded by those who watch on. Vocês viram que impressionante, né? Como eles desenvolvem habilidade jogando com a bola também no futebol de 5 tem um guiso, né? E eles se orientam ali, e eles conseguem, impressionante como desenvolve ali nos sentidos, né? Então a gente tem os sentidos olfato, visão, né? A audição, o paladar, o tato, né? Eles desenvolvem uma propriocepção. A gente tem sistema no nosso corpo, nós temos o que a gente chama de sistema proprioceptivo. São terminações nervosas que a gente tem ao longo das nossas articulações. Então a gente consegue perceber, né, movimentos, né, contato, a partir desses sistemas proprioceptivos. Então os deficientes visuais, eles acabam multiplicando essa sensibilidade, né? Então vocês vejam que eles percebem a presença, né, de oponente jogando futebol, a bola tem um guiso e eles carregam a bola ali, né? E a habilidade do Nonato é impressionante, né? O gol que ele fez lá, é incrível, né? E o outro vídeo que eu quero que vocês vejam também, que é esse aqui da final do atletismo para cadeirantes. Olha que incrível, é uma prova incrível também, né? Esse é do revezamento, que ocorreu na Olimpíada do Rio 2016. Bastante. Não entrou, né? Compartilhar aqui com vocês. Aqui. Vamos lá. Pra vocês verem essa final também, que é incrível. Esse é o revezamento. It is Hayo from Thailand who is taking on the Canadian Tristan Smith on this third leg. Assume a segunda colocação, Tailândia em terceiro, Canadá. Olha o revezamento, agora é revezamento. Thailand then pulling away from the Canadian. China still in the lead into the final leg. Just over 200 metres to go. China still leading the way. The battle for silver and bronze still not finished yet. Thailand currently in second place, being hunted down by Canada. Alexander Dupont on the final leg. China now into the last 100 metres. Último metro de prova. Vem para vencer. República
tamanho do braço da criança. Well, China once again winning the men's 4x400 meters team 53.54 in a new regional time of 3:04.58. Goal for China. Thailand take the silver under real pressure from Canada, but only. Vocês viram aí, né, algumas modalidades. Eu acho incrível o atletismo para cadeirantes. Vocês veem que eles têm amputação total, né, de membros inferiores, né? Eles não têm, então, a cadeira de rodas é a extensão, né, porque nas outras, os amputados, né, eles usam a prótese, aquela prótese, tem prótese total, as duas pernas, né? Tinha aquele atleta famoso lá da Austrália, que acabou... que está preso, né, que assassinou a namorada, né, e que era incrível também como atleta, mas acabou, era meio doido, né, sei lá, enfim. Então vocês vejam que é incrível, né, a prática do esporte adaptado, como eles chegaram num grau de desenvolvimento de métodos de treinamento, de próteses, né, também que eles utilizam. As cadeiras são extremamente leves, toda a maioria produzida em fibra de carbono, né? As próteses também, são cadeiras extremamente, são caras também, né? São equipamentos que acabam se tornando caros, assim como é o ciclismo, por exemplo, né? São equipamentos caros, mas é incrível como eles se desenvolveram. Então você tinha a canoagem, por exemplo, também, aqui na USP tem o pessoal da paracanoagem, né? Tinha aquele atleta famoso lá, o Fernando Fernandes, que sofreu um acidente e ficou paraplégico e acabou também se destacando na canoagem depois. Foi um atleta aí que fez bastante sucesso aí como para-atleta. Então vocês vejam que são modalidades no esporte adaptado que se desenvolveram dos primeiros jogos lá em 48, né, para cá, tem um desenvolvimento técnico impressionante, né? E mesmo se você pensar do ponto de vista das próteses, com o desenvolvimento da neurociência, e um dos papéis da neurociência é justamente esse, auxiliar na construção de próteses e órteses. Pensar o seguinte: prótese são aqueles equipamentos que você acopla no corpo, então são aquelas pernas feitas de fibra de carbono, mãos mecânicas, né, braço mecânico, né, que ajudam muito. Aquelas são cadeiras com comando de voz, né, que ele consegue traduzir, né? Você tinha aquele do Stephen, do cientista lá, Stephen King, que tem até o filme dele também, né, que se ele tinha lá uma doença degenerativa, né, que obrigou ele a ficar na cadeira de rodas até o fim da vida dele, né? Então vocês vejam que a neurociência ajuda muito no desenvolvimento de próteses e órteses. Órteses são corrimãos, são áreas, são equipamentos externos ao corpo, né? São órteses. E as próteses são aquelas que são acopladas ao próprio corpo, muitas delas hoje podendo, inclusive, utilizar comandos do sistema nervoso central. Então vocês vejam que dos jogos de 1948 para cá, houve um desenvolvimento incrível, né, nos métodos de treinamento, nos equipamentos, né, e na participação desses atletas paralímpicos, que são vamos dizer, um quarto da população, né, praticamente. Então, necessitam que a gente entenda melhor essa questão das deficiências, da acessibilidade, da inclusão, né, desses portadores de deficiências, né. E o esporte acaba também traduzindo um pouco disso. Você vai na Europa, por exemplo, algumas cidades europeias, mesmo aqui na América do Sul, você tem cidades muito mais adaptadas, né, com acessibilidade para pessoas com deficiências, para idosos também. Cidades como São Paulo, por exemplo, se fosse na Europa, provavelmente a gente teria escadas rolantes, ou esteiras rolantes espalhadas por uma cidade que tem uma topografia, que tem áreas altas, né, de morro, de subida,
para facilitar a vida dessas pessoas. A gente ainda está longe de alcançar isso. Nós estamos falando de São Paulo, então você imagina o restante do Brasil, né? Você adaptar as estruturas para essas pessoas. Então é preciso primeiro romper com os preconceitos, né? Para que a gente possa enxergar essas pessoas não como inválidos, mas como pessoas que precisam ser incluídas na vida e no cotidiano da vida social, e a acessibilidade é parte disso. Stephen Hawking, né, a Vitória lembra aqui, Stephen Hawking, que foi um físico importante aí, destacado, né, como como cientista, e que sofreu de uma doença degenerativa, né, aí que o obrigou a viver numa cadeira de rodas, inclusive com a perda da fala, né, tendo que traduzir com equipamento ali, com tecnologia, traduzir suas falas, mas foi uma figura aí de destaque na ciência, né, Stephen Hawking. Fica aqui a nossa homenagem. A Vitória lembra aqui pra gente. Era isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês hoje aqui, sobre Jogos Paralímpicos, sobre acessibilidade, sobre o esporte adaptado, né? Eu vou deixar lá no Moodle para vocês, essa aula que está gravando, eu vou deixar lá disponível, eu vou deixar esses slides e vou deixar um texto também para vocês. E a nossa próxima atividade, que vai acontecer lá no Moodle, será relativa a essa temática que a gente trouxe hoje para vocês aqui. Está aberto para quem quiser fazer algum comentário, uma pergunta, uma dúvida, quiser falar. Está aberto. Ficou dúvida para vocês? Querem alguma questão? Nenhuma, Ingrid? Esse tema é um tema que a gente precisa entender mais, né? Eu acho que essa questão tanto do envelhecimento quanto dos portadores de deficiência é um tema que a gente precisa conhecer, né? Conhecer, acima de tudo, para poder entender e para poder enxergar, né? Essa população como parte da população do Brasil, das cidades onde a gente vive, do nosso bairro, enfim. Então a gente vive esse processo, a gente não pode perder isso de perspectiva. Tá certo? Era isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês. Dúvida? Não ficou com nenhuma dúvida? Alguém? Lembrando, então, que a gente vai deixar a atividade, não deixem de fazer, e na semana de 27 a 1º de outubro vai ter lá, então, atividade para quem perdeu algumas das atividades que foram deixadas lá no Moodle, tá bom? Era isso, gente. A lista de presença aí, todo mundo assinou? Quem não assinou, eu vou deixar aqui novamente o link, tá? Aí, para quem não assinou. Tá aí, Rafaela, embaixo aí. O link, para quem não assinou a lista de presença, tá lá, assina, tá? E qualquer coisa é só chamar, tá bom? Um bom final de semana para vocês. Quem não tomou vacina ainda, tome, né? São Paulo vai continuar vacinando, apesar dos malucos lá do Ministério da Saúde querer proibir, mas é fundamental que vocês sejam vacinados. Bom fim de semana, Joyce. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Bom fim de semana, se cuidem. De um trabalho em equipe que acontece. Tchau, galera. Tchau, Lucas. Abraço.